mais uma vez ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos Nunes e hoje a gente vai conversar sobre esse livro maravilhoso que é 1984. Esse livro, junto com O Admirável Mundo Novo e o Nós, do russo Zamyatin, ele forma a trilogia, digamos assim, a Santíssima Trindade das distopias. Juntos eles formam a base de tudo que veio depois em forma de distopia. E por que isso? Porque esses três livros tiveram a capacidade de transformar o pensamento da humanidade, de abrir os olhos da sociedade do seu tempo, né, da época em que cada um deles foi publicado, para uma visão do futuro, do que poderia ser, do que o mundo estava, do rumo que o mundo estava tomando e do que ele poderia se tornar. Mas falando especificamente aqui do 1984, nós temos um mundo aqui pós-apocalíptico, digamos assim, que está dividido em três superpotências, né? A Oceânia, a Eurásia e a Alestásia, que dividiram o mundo e são grandes blocos continentais, autossuficientes, mas que vivem em guerra contínua, ou assim parece, assim é noticiado para a gente, vivem em guerra contínua e não se sabe por quê. E mais para frente, a gente vai descobrir que, entre outros fatores, essa guerra permanente é um dos motivos, é uma das formas utilizadas pelo governo para controle da população. A nossa história se passa na Oceânia, mais especificamente no local chamado Pista de Pouso 1, que seria o que hoje em dia é Londres. É um mundo governado pelo partido, chamado aí socialismo inglês, e personificado pelo grande irmão, que tudo vigia, que é tido aí, é vendido, né? A imagem dele é vendida, é onipresente, qualquer lugar que você olha, até dentro das nossas casas, tudo, a todo momento nós temos aquele rosto olhando para a gente. Então ele é uma imagem onipresente e que é vendida como um grande protetor, como um pai que a todo tempo está tomando conta da gente e velando, né, pelo nosso bem-estar, pela nossa segurança. E esse partido usa de diversas formas para controlar a população. Nós temos aí basicamente três classes sociais, né? Temos o topo do partido, que é uma quantidade mínima da população. Temos aí o que seriam os funcionários públicos, né? Que são as pessoas que fazem esse elo, que trabalham, que fazem a máquina funcionar, a máquina governamental funcionar. E essas pessoas são as mais visadas, são as mais vigiadas. Abaixo delas nós temos os proletas, que é assim 95% da população e que são quase como animais, tanto na vida, na sua qualidade de vida, como na forma como são vistos pelos restantes, né, da população. Eles vivem em condições subhumanas, eles não têm quase nada, né, a que se apegar, são basicamente mesmo quase que animais. Não vale a pena, né, se preocupar com eles. Então, por isso, graças a isso também, eles são largados assim à sua própria sorte, né? Então, eles não têm essa vigilância, o restante da população tem. Só que eles são tão bitolados, né, eles têm o pensamento tão vazio e uma preocupação constante em se alimentar, em viver, que eles não têm como, né, lutar contra eles. Eles simplesmente não pensam. O pensamento deles é tão dominado que eles já não têm como pensar numa revolta, numa possibilidade de uma rebelião, de uma revolução para mudar essa situação. Quem teria essa possibilidade seriam as pessoas mais graduadas um pouquinho, que são esses funcionários, né, públicos. Entre eles o nosso personagem aí, o Winston. Além dele, nós temos dois outros personagens principais, que é a Julia e o O'Brien.
A Júlia é uma moça, também funcionária, que eles começam a ter um relacionamento. E o O'Brien já é um membro do alto escalão que vai, no final da história, ter um papel preponderante. O livro é dividido basicamente em 3 partes. Na primeira, nós temos praticamente só o Winston e alguns outros personagens que são secundários, servem mais para situar a história, situar, mostrar para a gente como é essa sociedade, como é a vida dessas pessoas. Na segunda parte, nós temos um relacionamento entre o Winston e a Julia, e ele é basicamente um manifesto político, né, disfarçado de romance. É uma parte importantíssima que merece ser lida com calma, porque é aí que a gente vai saber o que aconteceu com o mundo e por que o mundo chegou nessa situação em que é mostrada no livro. E na terceira parte, finalmente, nós temos o confronto aí entre o O'Brien e o Winston, em que vai ser mostrado realmente mais profundamente como o Estado, as armas que o Estado usa, que esse partido usa para dominar a população. O livro ele é fácil de ler, tá? Mas ele merece ser lido com cuidado. Só que a leitura dele também te prende. Então dá vontade de você ir tocando a ler sem parar, né? Aquela leitura que dá vontade de você não parar. Só que você tem que ler com cuidado justamente para pegar todas essas sutilezas que tem no romance e fazer depois esses paralelos, né, com a nossa vida atual. Bom, a nossa sociedade, na verdade, está muito diferente, né, aí do que o Orwell previu. Mas muita coisa também tem a ver, né? Nós pegamos aí países, por exemplo, a Coreia do Norte, que a gente ouve falar que até as notícias lá são manipuladas, e a gente imagina exatamente essa situação. Nós temos ali um líder endeusado, quase visto como uma entidade, uma divindade, né, imortal, um culto absurdo a ele, e um controle total da vida da população, desde o do nascimento, da quantidade de filhos, da profissão que cada um vai ter, até aspectos comuns da vida cotidiana, como corte de cabelo e outras situações que a gente nem tem conhecimento. Tudo manipulado, todas as notícias, tudo a que a população tem acesso é manipulado. Alguns outros países também nós sabemos que esse tipo de controle existe, né? Na China, alguns países árabes, esses mais fechados, mas em grau menor, na nossa sociedade aqui ocidental, a gente também pode ver muito paralelo com essa situação. Não é segredo aí para ninguém que esse conceito da vigilância permanente serviu de base aí para esse lixo televisivo que nós temos aí todos os anos, né, na nossa televisão, o Big Brother, mas que ele também além disso, ele tem um outro paralelo em que essa classe mais baixa ela é mantida em total ignorância por falta de estudo, por falta de possibilidades de leitura, e que até as músicas existe um departamento do governo especializado em criar músicas, em criar livros especificamente voltados para essa classe, para doutriná-los de forma a todos terem o mesmo pensamento. Então você só pode ler os livros que o partido publica, que logicamente são direcionados, né, de acordo com o que eles querem. As músicas também são criadas, existe todo um departamento em que as músicas são criadas, justamente aquelas músicas chiclete, para incutir na população essa ideia, né, do culto ao grande irmão, e é o que acontece aí hoje com os nossos programas de televisão, com as nossas músicas, com a cultura que nos chega, que embora não seja criada aí pelo governo, mas
eu acho que ficou até mais assustador do que o Orwell previu, porque ali ele coloca uma situação dessa imposta pelo governo. Mas, na verdade, nós estamos fazendo isso por conta própria. Essa imbecilização da nossa sociedade tá uma coisa assim absurda. Se você for parar para ver, tudo, em todos os setores, está havendo uma massificação de tudo. Você não tem mais diversificação de gêneros de músicas. Você pega uma música de hoje em dia, você parece que você não consegue mais identificar o artista que está cantando aquela música, porque todos são iguais. Um outro aspecto também bem forte aqui no livro, que inclusive tem um apêndice no final, né, dedicado a isso, que é a manipulação da língua. O partido se empenha também em criar uma nova língua. Todos sabem aí que a linguagem ela vai se desenvolvendo e conforme vão surgindo novas ideias, vão surgindo palavras para expressar essas novas ideias. E aqui é justamente o contrário. O objetivo dessa língua manipulada é diminuir e ir murchando e sumindo com palavras que cada vez vão enfraquecendo mais a língua, vão enfraquecendo a forma das pessoas se comunicarem, vão tendo um significado cada vez mais abrangente, uma única palavra, e que com isso o objetivo deles é chegar a um ponto em que a humanidade não tenha mais palavras para expressar certos pensamentos. Então esses pensamentos acabaram nem existindo porque não existem palavras para expressá-los. As crianças são doutrinadas desde pequeno a se comunicar nessa língua e também a um culto do partido desde o nascimento. Inclusive são estimuladas a denunciar seus pais se porventura eles tiverem algum movimento aí ou algum pensamento suspeito. A vigilância é feita 24 horas, até enquanto você está dormindo, porque em todos os locais públicos e nas casas também existem as teletelas, né, que ao mesmo tempo que te mostram as notícias e música e programas seria uma televisão, mas ao mesmo tempo ela capta tudo que você está fazendo na sua casa. Então, mesmo dormindo, elas são sensíveis ao som, então mesmo dormindo você pode falar alguma coisa que vai te levar a ficar sob suspeita do partido. Então é uma situação realmente bem assustadora. As imposições que temos na nossa sociedade, principalmente da mídia, do governo, nós temos que analisar isso profundamente. Esse livro ele dá muita base para a gente fazer isso. Num momento aí em que a gente está passando por um momento bem complicado aí no nosso país e que até amizades às vezes de vida inteira acabando por causa de discussões políticas, né? De tomada de partido, coisas que não vão levar a lugar nenhum. Em vez das pessoas se preocuparem em analisar aí a situação do país como um todo, da melhora que esse país precisa, do rumo que esse país precisa tomar para melhorar a vida de todos. Bom, eu sei que esse vídeo ficou um pouco confuso, mas eu só queria expor mesmo aqui um pouco da impressão que eu tive com a leitura desse livro. Foi fenomenal. Se existe um livro que tem que ser lido por todas as pessoas, seria o 1984, porque ele dá margem a tanta coisa, a tanta reflexão, que é impossível mesmo você falar dele em pouco tempo. E para terminar, já que a gente está falando de distopias, eu queria deixar a dica aqui sensacional de um livro que eu vejo pouca resenha por aí. Eu já fiz uma resenha dele, vou deixar o link também aí embaixo, que é aqui do Inácio de Loyola Brandão, Não Verás País Nenhum, que também é uma distopia, só que é passada no Brasil. Então ela tem muito a ver com a nossa realidade e os rumos aí que
que o nosso país está tomando e serve também de alerta para muita coisa que pode vir a acontecer, né? Se a gente não tomar cuidado. A gente está muito acostumado aí a ver livros estrangeiros sobre distopia, mas existe muita coisa boa aqui no Brasil também nesse estilo, e essa daqui é uma delas. Vale também a pena a conferida. No mais é isso. A gente fica por aqui com os pedidos de sempre, né? Se você gostou, curta aí o canal, deixe seus comentários aí embaixo, que eu gostaria muito de saber, né? De comentar com vocês a respeito desse livro. E voltem sempre, assinem o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.